Sabe aquela matemática que a gente aprende na escola? Então, ela raramente faz justiça ao que essa disciplina é de verdade. É como olhar para um grãozinho de areia e achar que já entendeu como é a praia inteira. O que a gente vai fazer aqui é explorar um mapa completo. Um mapa de um universo que é, olha, vasto e maravilhosamente diverso. Se a lembrança que ficou da matemática foi só aquela de decorar fórmulas, de seguir regras, se prepara, porque a gente está prestes a abrir um mapa que mostra um mundo muito, muito maior do que esse. Pensa nisso como se a matemática da escola fosse só um bairro. O que a gente vai fazer é sobrevoar um mapa do país inteiro, desde as origens da contagem até as fronteiras da nossa compreensão do universo. Ok, para entender a dimensão desse mapa, vamos dar uma olhadinha rápida em como tudo começou, nas raízes antigas que sustentam tudo. A história toda começou com uma necessidade bem básica: contar. Coisa que a gente vê lá nos tempos pré-históricos. A partir daí, cada civilização foi colocando uma peça nesse quebra-cabeça. Os egípcios trouxeram as primeiras equações. Os gregos deram saltos gigantescos na geometria. A Índia introduziu zero, uma verdadeira revolução. Depois vieram os matemáticos persas com o primeiro livro de álgebra. E aí, no Renascimento, tudo isso simplesmente explodiu, florescendo junto com as outras ciências. Avançando no tempo para a Era Moderna, esse mundo gigantesco da matemática pode ser dividido em duas áreas principais. Pensa nelas como se fossem os dois grandes continentes do nosso mapa. De um lado, a gente tem a matemática pura. É o estudo da matemática por ela mesma, sabe? Pela beleza, pela lógica, movida puramente pela curiosidade. E do outro lado, a matemática aplicada, que pega essas ferramentas para resolver problemas concretos do mundo real. Mas o mais legal é que a fronteira entre esses dois continentes, ela é super fininha, cheia de umas passagens secretas. E aqui tá o pulo do gato. A história tá cheia de exemplos assim. Uma teoria super abstrata da matemática pura, que aparentemente não serve pra nada, de repente, 100 anos depois, vira a ferramenta exata para resolver um problema do mundo real. Isso é incrível, né? Mas não é só sobre utilidade futura, não. A matemática pura pode ser fascinante por si só, com uma beleza, uma elegância, que é quase como arte. Bom, vamos então fazer um tour rápido por alguns dos territórios mais fascinantes da matemática pura. Dá pra gente pensar nesse reino da matemática pura como se ele tivesse 4 territórios principais: o estudo dos números, das estruturas, dos espaços e das mudanças. Bora dar uma espiada em cada um. Começando pelos números. Aqui a gente vai muito além de só contar, chegando até os números complexos. E é aqui que a mente começa a dar um nó. Por exemplo, sabia que alguns infinitos são maiores que outros? Pois é, já foi provado que, embora existam infinitos números inteiros e infinitos números reais, a quantidade de números reais é maior. Pensa nisso, um infinito pode ser literalmente maior que outro. Depois, a gente entra no território das estruturas. É aqui que mora a álgebra e a teoria de grupos, que basicamente revela as regras matemáticas escondidas nas coisas. Um exemplo perfeito? O cubo mágico. Cada movimento que se faz nele obedece às regras de um grupo, matematicamente falando. Agora, os espaços. Aqui a gente encontra a geometria que a gente já conhece, mas também a topologia. E a topologia é divertidíssima. Ela estuda o que não muda num objeto, mesmo que ele seja esticado ou torcido. E é por isso que, para um topólogo, uma xícara de café e uma rosquinha são a mesmíssima coisa. Por quê? Porque as duas só têm um furo. Genial, né? E para fechar o tour pela matemática pura, a gente chega ao estudo das mudanças. Esse é o mundo do cálculo e também da teoria do caos, que estuda sistemas supersensíveis, como o fluxo de um fluido ou o próprio clima, onde uma pequena mudança no começo pode gerar um resultado totalmente diferente lá na frente. Ok, agora vamos atravessar a ponte para o outro continente do nosso mapa. Vamos ver como toda essa abstração se transforma no motor que move o nosso mundo moderno. A matemática aplicada está literalmente em tudo. A física depende dela para existir, mas o alcance é muito maior. Ela é a espinha dorsal da engenharia, da ciência da computação, das finanças, da biologia, de quase toda a tecnologia que a gente tem hoje. Um exemplo bem concreto. Lembra da teoria dos números, da matemática pura? Então, ela é a base da criptografia. E é a criptografia que garante que as nossas transações bancárias online, por exemplo, sejam seguras. A otimização é outro campo fascinante. Basicamente, é a matemática de encontrar a melhor escolha entre muitas opções. E a gente faz isso o tempo todo, instintivamente, quando tenta achar o melhor custo-benefício ou simplesmente maximizar a felicidade.
E quando um problema é tão complexo que não dá para resolver diretamente? Aí entra a análise numérica. A estratégia é brilhante. Os computadores fazem milhões de aproximações simples que juntas chegam numa resposta boa o suficiente. E esse bom o suficiente é o que nos permite construir aviões e prever o tempo. Nossa jornada está chegando agora na beirada do mapa. Naquele lugar onde a matemática encontra a filosofia e onde moram os maiores mistérios sobre a natureza dela. Aqui a gente começa a questionar os próprios alicerces de tudo. Um dos resultados mais chocantes da história veio de um cara chamado Gödel. Os teoremas da incompletude dele sugerem que a matemática talvez não seja um sistema perfeito, completo, que ela sempre terá verdades que não podem ser provadas dentro de suas próprias regras. Isso levanta uma possibilidade maluca. E se a matemática for, em parte, algo que a gente inventou? E isso nos leva a um mistério gigantesco. Se a matemática é, de fato, uma invenção humana, por que ela descreve o universo com uma precisão tão impressionante? Por que uma coisa que a gente criou funciona tão bem para explicar a realidade? Essa é uma pergunta que ainda intriga todo mundo. Mas, no fim, talvez a maior alegria de aprender matemática seja aquele momento, aquele clique, quando algo confuso finalmente faz sentido. É como ter um vislumbre da natureza fundamental do universo. E fica a provocação. Depois de ver esse mapa todo, que parte dele deu mais vontade de explorar a fundo?